Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, ao senhor... E estamos com o problema de novo. Teste, agora sim. Bom, presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, ao senhor, à senhora, servidor público, aos demais caxienses que nos acompanham de casa. Esse é um debate que eu faço há muito tempo, Silvana, porque eu sou advogado dos sindicatos metalúrgicos. Então, eu negocio convenção coletiva, alterações de contratos de trabalho coletivos. E uma coisa eu aprendi em todo esse período, Silvana, que acordo bom é quando fica ruim para os dois. Porque não é bom a gente aceitar um acordo de 2%. Eu estive na Assembleia de vocês, ainda mais sendo escalonado, 1,5%, depois meio. Todo mundo aqui queria mais. Agora, o bem tratou o vereador Rafael Bueno, que só se faz um acordo nesse molde, com aumento real, que foi o que aconteceu, com mobilização. E isso é um negócio que me indigna muitas vezes, porque 10% da categoria vai para a rua e 100% é beneficiada e muitas vezes fica falando mal daqueles que foram para a rua. Tia. Então, parabéns por vocês se mobilizarem, é um aumento que vocês merecem e dignifica ainda mais quando a gente transfere isso para os demais. Eu não cobro que ninguém seja grato a mim quando faço uma convenção coletiva, tenho certeza que vocês não cobram, mas tenho certeza que a pessoa que vai para uma manifestação e que vai para uma mobilização para reivindicar um direito, acentua sua dignidade de forma mais profunda, porque tem concepção e sabe quem realmente é. Sabe a qual classe pertence, e isso é o que mais importa para mim dentro de uma sociedade. Eu e a vereadora Andressa somos membros da bancada do PCdoB e ontem conversávamos acerca dos nossos votos, hoje, e votamos a favor do pedido de vista do vereador Santo Fantinel, porque eu, em parcela significativa do tempo, voto lei complementar para reajustar ou para alterar a lei que anteriormente foi feita errada. E é o que nós fazemos aqui agora, bem tratou a vereadora Andressa. Isso aqui é uma correção de uma discrepância que foi criada e advertida pelo Sindicato dos Servidores em 2012. Então, antes de criar uma nova lei ou esperar 3 dias, eu prefiro esperar 3 dias. A primeira votação que eu votei aqui foi uma lei complementar. Então, é isso que acontece quase todas as semanas nessa Casa Legislativa. O serviço público no Brasil ganha, em média, R$ 2.800. E vocês têm que ouvir que são super ricos, enquanto o serviço privado ganha R$ 3.200. E a gente não pode negar que tem uma parcela de serviço público muito assentada no judiciário, que é composta por super ricos. Só que eu, quando decidi fazer minha fala nessa tribuna, decidi vir aqui falar como é composto e quais são os principais misticismos que caem acima do serviço público. Primeiro, que servidor público ou pessoa nenhuma vendendo sua mão de obra fica rica. Então, eu não conheço servidor público que não seja da classe média, né? Muito difícil a gente verificar isso. O que a gente verifica são altas castas do judiciário que nós combatemos e tenho certeza vocês combatem também. Ninguém acha admissível uma pessoa que trabalha numa escola ganhar 2.300 e um juiz ganhar R$60 mil por mês, tchê. Então, é isso que nós precisamos conversar com a sociedade. E mais do que isso, quanto custa o serviço público no Brasil? Ah, porque a máquina pública custa um absurdo. O serviço público brasileiro custa 413 bilhões de reais, presidente Lucas. Sabe quanto custa os juros da dívida? 2 trilhões de reais. Dava para ter 5 vezes mais servidores se a gente reduzisse a taxa Selic. E a realidade que a Andressa tratou é um debate que nós trazemos aqui todos os dias, que é a concepção de Estado. Um dia eu falei nessa tribuna que eu nunca vi ninguém ir numa delegacia de polícia reclamar que tem muito Estado quando fica 2 horas esperando para registrar um boletim de ocorrência. Ninguém que vai numa unidade básica de saúde e não consegue ser atendido porque tem ficha limitada reclama do tamanho do Estado. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém que fica sem vaga de creche reclama do tamanho do Estado. As pessoas querem mais Estado no serviço público essencial, que é o que vocês prestam, e menos Estado a serviço dos juros e da dívida pública, que rouba o Brasil em 50% todos os dias. Então, nossa bancada é aliada do serviço público e segue combatendo aqueles que assombram e que roubam o Brasil todos os dias. Vamos votar favorável, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, D'Ambrosio.